Bem, e agora vamos falar sobre economia. Você já imaginou que um trabalhador chegaria ao ponto de aceitar não ter reajuste para manter o emprego? Pois é isso que está acontecendo aqui no Brasil. O ano começou complicado e para a gente entender melhor essa questão, nós convidamos aqui o economista Antônio Marcos Machado e também o presidente do Sindicato das Indústrias de Metalurgia, o Manuel Pimenta. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Sempre. Eu já comecei falando de uma pergunta. Você imaginaria que isso poderia acontecer? Eu nunca tinha imaginado. E está acontecendo isso agora, né? É muito difícil de imaginar isso, né? Especialmente porque o trabalhador já tem uma perda de algum tempo. Mas a realidade atual leva a isso. Pois é, todo começo de ano a gente tem aí um reajuste. Inclusive, sindicatos estavam reunidos, né? Para definir o reajuste, por exemplo, na metalurgia, né? Na metalurgia a gente já podia prever alguma coisa porque a indústria metalúrgica de forma geral e a de mineração também, ela vem sofrendo uma queda de valor, inclusive, dos commodities que tem. Então, esse ano não houve uma redução de salário, mas houve uma redução do valor do reajuste. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos fechou um reajuste esse ano com 9%, que é abaixo do NPC, que seria 10,5%. Apesar de que as indústrias vão ter dificuldade de suportar esse valor, mesmo abaixo do valor da inflação. Pois é, o senhor estava me contando que teve negociações aqui essa semana. Foi hoje que teve também no ano fechamento passado. de um acordo? Do ano passado, né? Teve empresa que negociou com reajustes de zero. De 0%, ou seja, não teve aumento. Não é que salário baixou, não. Não houve reajuste, né? Exatamente. Agora, geralmente, como é que funciona essa questão do reajuste, professor? Olha, o ideal é repor pelo menos a inflação, né? Se foi zero, perdeu muito, porque a inflação foi muito alta. A gente está com uma inflação aí de que 10%, mais ou menos? Quase 11%, né? Para algumas faixas chega até 13%, por exemplo, de alimentos. Então a perda foi muito grande, 0% a perda foi imensa. Então, o salário, como é que é? Todo começo de ano que é feito esse cálculo, o trabalhador começa, por exemplo, a categoria, a gente aqui, jornalismo, às vezes recebe em março, que existe. Existem os contratos de trabalho. Depende das categorias, né? Das categorias, tem a período de negociação, e tudo é importante o diálogo entre quem está empregando e o empregador. E o momento ser ruim para o cidadão, para o empregado, também não está bom para o empregador. Então é preciso cada vez mais conversar, fazer um pacto para ver qual é a melhor saída. E como é que os sindicatos, os trabalhadores estão recebendo essa questão? Olha, a empresa não está dando conta de pagar. Olha, os sindicatos patronais, eles vão sempre lutar por uma condição que seja satisfatória para aquele trabalhador seu. Quer dizer, não é bom para ninguém quando você não dá um reajuste que repõe a inflação. Mas a realidade hoje é que todos os sindicatos, todas as categorias estão sofrendo uma redução no reajuste em relação ao NPC. Isso é uma prática, praticamente. Agora, se você considerar no caso do metalúrgico, nos últimos 5 anos, foi reposto para o trabalhador mais de 25% de ganho real. No caso da construção civil, foi até mais, 45%. Então, eles estão perdendo esse ano, quer dizer, e quando perde o trabalhador, perde também a empresa, como o professor disse aqui, né? Perde a empresa. Não é o que todo mundo quer, mas na situação que o país está passando, é uma condição que não pode fugir dela. Pois é uma situação que o trabalhador acaba aceitando para não entrar na fila de desemprego. E, falando em desemprego, deixa eu ir até a nossa redação, porque a nossa repórter Natália Munhão tem dados para a gente sobre a taxa de desemprego aqui no país. Não é isso, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. E a situação não está nada fácil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE aponta que a taxa de desemprego no Brasil atinge 9%, o maior número de desempregados já registrado pela pesquisa, que começou a ser feita em 2012. Estes dados são do segundo trimestre de 2015, encerrado em novembro. Os números apontam mais de 9 milhões de pessoas sem emprego no país. Segundo este mesmo estudo, Juliana, no Espírito Santo, a taxa de desemprego fechou em 8,1%, também a mais alta desde o início das pesquisas. A pesquisa mostra ainda que o percentual de desempregados no estado é 2,4 pontos maior do que no mesmo período de 2014. De acordo com o conselheiro do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, o alto número de desempregados acontece porque a economia do país não está crescendo e, consequentemente, não está gerando novos empregos. Eu volto com você, Juliana. Obrigada pelas informações, Nath. Boa tarde para você. Boa tarde.
Pois é, situação complicada, né? O índice só aumentando de desemprego aqui no país, né? Muito complicado. É o momento de ir além do salário e ver os benefícios. Muitas vezes a empresa não pode dar uma remuneração ideal, mas ela pode manter ou até melhorar algum benefício que a empresa conceda. E sempre lembrar que a gente pensa em empresa grande, né? Siderúrgicas, metalúrgicas, mas tem os pequenos empresários também que estão em dificuldade e não estão tendo como reajustar os seus funcionários. A situação é ruim. Agora, a gente não teve reajuste nesse momento, vamos manter o emprego, tudo bem, o trabalhador entra em acordo. Mas essa perda, depois ela é recuperada? Isso tem que ser recuperado. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque se nesse ano, nesse momento, o trabalhador está sendo compreensivo com a dificuldade da empresa, no momento que ela passa a ter lucro novamente, no que ela tem novos mercados, então ela tem que remunerar o trabalhador por essa perda do passado. E isso está entrando dentro do Isso acordo? Isso é coisa natural. Quando você tem uma demanda muito grande, né, quando você tem a falta de trabalhador, o salário cresce, como aconteceu em períodos anteriores. Nós tivemos agora, recentemente, em 2014, o término a construção de 2 usinas de pelutização, uma na Samarco e uma na Vale. Nós tínhamos uma massa de trabalhador muito grande, então se tinha até falta. Quando essas obras pararam e não aconteceu nenhum investimento novo no lugar, e também a Jurong também acabou de ser construída, nós temos uma quantidade de trabalhador muito grande. A questão do desemprego do Espírito Santo é que a nossa indústria é uma indústria muito ligada ao setor exportador de commodities, petróleo, minério, siderurgia, papel e celulose. O único que tem um valor de mercado atual que está bom é o de celulose. A mineração, e tem a situação da Samarco ainda, que agravou mais ainda, né? Com certeza. E essa, por exemplo, no caso do Espírito Santo, você falou de desemprego. Nós estamos com 44 mil postos de trabalho fechados no ano 2015. Desses 44 mil, 10 mil foram da construção civil e 7 mil veio do setor da indústria de transformação. O meu setor, que é o metalúrgico, representa 50% de todo emprego que foi cortado em 2015 da indústria de transformação. Caso a gente não tenha uma situação, por exemplo, da Samarco, que seja resolvido a curto prazo, sei lá, nos próximos meses, nós teremos pelo menos mais uns 1.000 trabalhadores no mercado de trabalho aí sendo colocados e sem possibilidade de emprego. Engrossando mais essa fila do desemprego, né? Essa é a realidade atual. Informal, né? Essa é a realidade atual do nosso estado e do Brasil, né, que a gente representa uma parcela do Brasil, na verdade, 2% da economia, né? A gente faz essa conta, né? De 1,5 a 2, né? Exatamente. E aí nós estamos com a taxa de desemprego aqui, de corte de emprego na faixa de 2,5, quer dizer, nós estamos pior do que o Brasil. Pois é. Em termos de perder emprego. A situação é muito mais preocupante, então agora é hora realmente de ter calma e vamos manter os empregos, depois a gente recupera isso. Exatamente. Né? Eu queria agradecer a presença de vocês, uma ótima tarde. Prazer, muito obrigado.